Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no canal José Cidade Educadora, aula em rede, para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Girleide Alves e hoje, dando continuidade aos nossos estudos sobre o continente asiático, hoje a gente vai ver algumas características socioeconômicas da Índia. Então, a Índia é uma potência emergente, mas é um país assim de grandes contrastes sociais, né? Mesmo com a riqueza, né, com esse advento de crescimento econômico, há uma população muito carente. Então, e qual é a nossa relação com a Índia, gente? Ó, lá na história aqui do nosso país, né, diz que os portugueses, no século XV, XVI, eles tinham um comércio, né, de especiarias com a Índia. Então, viajando para Calicut, no contorno do Cabo da Boa Esperança, ou Cabo das Tormentas, houve um contratempo, né, e eles vieram, né, abarcar, chegar aqui em Pindorama na época, que é o nosso Brasil atualmente. E ao chegarem aqui, pensando terem chegado na Índia, né, encontraram os nativos e passaram a chamá-los de índios, achando terem chegado na Índia. Vamos lá. Localizada no sul do continente asiático e banhada pelo Oceano Índico, a Índia possui a sétima maior extensão territorial do mundo e faz fronteira terrestre com 6 países. São eles o Paquistão, a China, o Nepal, o Butão, Bangladesh e Mianmar. A Índia é uma república federativa constituída por 28 estados e 7 uniões territoriais. Sua população total em 2018 estava estimada em 1,353 bilhão de pessoas. Há grandes aglomerações urbanas, como em Mumbai, Calcutá e a capital, que é Nova Delhi. O parque industrial da Índia é bastante diversificado. Apesar disso, é a agricultura que ainda emprega a maior parte da população. Outro setor que vem crescendo globalmente é o de serviços, como empresas de telemarketing e de alta tecnologia. Apesar do crescimento econômico em tecnologia, a Índia ainda registra baixos índices sociais. E grande parte da população vive na miséria, sem acesso a serviços essenciais, como saneamento básico e saúde. O país também vivencia conflitos territoriais, como a questão da Caxemira com o Paquistão. Aqui nós temos a foto do Taj Mahal, que é um ponto turístico, que foi tombado pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Acredito que seja o ponto turístico mais visitado da Índia. Então, a Índia apresenta taxas elevadas de crescimento econômico, resultado de investimentos de acordos bilaterais em escalas regional e global. O comércio regional é intenso e os principais parceiros são a China, o Japão e a Coreia do Sul. Nos últimos anos, tem intensificado relações com a África e a América do Sul. Caracterizada como potência emergente, a Índia forma com o Brasil, Rússia, China e África do Sul o grupo conhecido como BRICS. Outro fator que coloca a Índia em posição de destaque no cenário internacional é seu arsenal nuclear, desenvolvido no contexto das disputas territoriais com o Paquistão. Os dois países não são signatários do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, ou seja, eles não assinaram esse tratado. No início do século XX, o quadro de miséria impulsionou um movimento nacionalista liderado por Mohandas Gandhi, também conhecido como Mahatma, que quer dizer grande alma. Gandhi defendia a desobediência civil não violenta, que incluía boicotes aos produtos ingleses e recusa ao pagamento de impostos, como forma de protesto e demonstração da insatisfação diante da ocupação estrangeira, da miséria social e da estagnação econômica na época. A colonização britânica direcionou a produção do país para atender ao mercado externo, colocando em segundo plano as necessidades do mercado interno. Então, as mobilizações desencadeadas por Gandhi, somadas aos efeitos da Segunda Guerra Mundial, facilitou a independência da Índia em 1947. No processo, a Inglaterra promoveu a partilha do território entre as elites regionais, dando surgimento ao Paquistão de maioria muçulmana. Essa partilha provocou deslocamento regional de grupos étnicos e religiosos, causando indefinições territoriais entre Índia e Paquistão pela Caxemira. Sobre a economia e presença estatal. Após a independência da Índia, em 1947, houve elevados investimentos do Estado em ramos industriais, como o siderúrgico, o bélico, o automotivo e de máquinas e equipamentos, visando substituir as importações e tornar o país mais autossuficiente.
Graças à oferta e à extração de recursos naturais, intensificaram-se as obras de infraestrutura como rodovias, ferrovias, usinas e para a produção de energia elétrica. Nas últimas décadas, a Índia conquistou o mercado de atividades ligadas à tecnologia da informação. Desenvolvidas em escritórios situados em Bangalore, no sul do país, empresas indianas prestam serviços a grandes corporações transnacionais, criando aplicativos, programas e outros produtos. Também a Índia tem atraído para seu território empresas de vários países, como por exemplo Japão e Estados Unidos, mediante mão de obra qualificada, ascendente de mão de obra com baixa qualificação, que seriam os operários, e o mercado consumidor, que é muito amplo. Um dos fatores que contribuíram para essa expansão é o forte movimento de retorno ao país de jovens indianos, que se especializaram em áreas voltadas à informática e engenharia, em grandes universidades dos Estados Unidos e do Reino Unido. Essa mão de obra altamente qualificada tem sido fundamental para o desenvolvimento da indústria ligada à informática, para a criação de escolas de engenharia de excelente nível na Índia. Então, a Índia tem a segunda maior população do mundo, sendo 55,2% rural. Embora o crescimento demográfico esteja em declínio nos últimos anos, a ONU prevê que em 2030 a população indiana chegará a 1,5 bilhão de pessoas, ultrapassando a Índia, se tornando o primeiro país mais populoso do mundo. Mais da metade da população indiana se concentra no Vale do Rio Ganges, onde estão situadas algumas das maiores cidades do país, como Calcutá, Patna e Nova Delhi. Há uma grande diversidade cultural no país, pois existe uma multiplicidade de religiões praticadas lá, que é o hinduísmo, o cristianismo, o islamismo e o sikhismo. E também de línguas, o hindi, o bengali e o inglês. Parte significativa da população indiana peregrina até o Rio Ganges, considerado para muitos como local sagrado para a realização de rituais religiosos. Então, o país é um país assim, muito cheio de misticidade. E, finalmente, aqui o desafio, no número 1, vocês vão responder aqui. Qual território é disputado pela Índia e Paquistão? A, B, C ou D? E o 2, quem foi o líder da independência da Índia e quais aspectos marcaram as mobilizações desencadeadas por ele? Tchau, tchau e boa aprendizagem.